Tá bem. Bom, queria mais uma vez agradecer a todos. O que o Marcelo colocou agora por último é super importante. Quer dizer, tem um sem número de desdobramentos que a gente ainda vai enfrentar por conta de toda essa turbulência que é causada por essas exigências de distanciamento social, isolamento, enfim, o nome que se dê, lockdown. E obviamente, a gente está aqui tratando da ponta do iceberg. Então, falando da ponta do iceberg, eu tenho pouquíssimas questões para a gente finalizar, muito objetivamente, com relação à regulação proposta pelo DREI, André e demais amigos. Duas delas de ordem prática, né, um pouquinho daquilo que o Marcelo falou sobre a nossa experiência como advogado e sabedores de algumas vulnerabilidades que podem vir a ocorrer, né? Sobretudo se houver estresse ou desentendimento entre sócios, o que, numa época de crise, né, eu diria que não só é possível, mas é provável com algumas das companhias ou sociedades empresárias que não consigam administrar bem as suas situações de escassez, né? Então, o primeiro ponto com relação, né, ao tempo em que o acionista, o sócio, ele pode se apresentar para participar da Assembleia. Eu estou fazendo referência aqui à minuta da instrução normativa do DREI. Lá no artigo 3º, no parágrafo 2º, menciona-se que ele poderia se apresentar até o horário de realização da Assembleia. Tá? Isso, pelo fato de ser uma Assembleia virtual, isso não me parece ser a melhor ideia, porque a preparação dessa Assembleia vai exigir uma organização prévia em que se conheça todos os participantes, até para se averiguar o cumprimento do quórum de instalação. Então, talvez seria dispensar, estipular aqui um prazo, ainda que de horas, para que o acionista ou sócio ele se apresente para participar da Assembleia semipresencial virtual. Um outro ponto que me parece importante, isso estaria ali no âmbito do artigo 6º, é tentar firmar uma regra que obrigue a companhia, a sociedade, a receber manifestações escritas dos sócios ou acionistas. A exemplo do que ocorre nas assembleias presenciais. É super importante que o sócio ou acionista, ainda mais pelo fato na maioria dos casos, as atas serem lavradas sob a forma de sumário, é super importante que o acionista, o sócio, ele, no exercício do seu ativismo, ele possa colocar suas manifestações escritas e ter, né, um recebimento, que seria formal, mas um mecanismo de recebimento inequívoco para que ele possa se posicionar na reunião ou assembleia. Penso que isso estaria ali, né, no âmbito do artigo 6º, né, que trata do modo da realização da Assembleia. E, por último, nesse aspecto prático, o artigo 9º trata do tempo para o envio do boletim de voto à distância, mencionando que ele tem que ser devolvido à sociedade no prazo de 5 dias antes da realização da Assembleia. Se a gente pensar aqui, se eu não estou enganado, Henrique, nas companhias abertas, que a complexidade é bem maior, o prazo é de 72 horas, se não estou enganado, na verdade, isso, se eu não estou enganado, é de 72 horas. Né? 5 dias me parece um prazo muito extenso. Então, eu consideraria reduzir esse prazo, tá? Que não seja de 5 dias. E, por último, meus amigos, uma questão que me parece de nomenclatura jurídica, mas que tem um aspecto técnico que eu considero relevante, diz respeito à manutenção lá no artigo 6º, no inciso 1º, de uma norma que aparentemente seria não programática, mas seria uma diretriz, né, para as sociedades empresárias, que é garantir, que é, na verdade, zelar, né, pela segurança, confiabilidade e transparência, do conclave no termo da legislação pertinente. Porém, tem ali uma palavrinha que me parece trazer uma vulnerabilidade jurídica, que é
segurança, confiabilidade e transparência necessárias para a validade do conclave. Então, quando a gente coloca aqui a validade, sujeita à validade do conclave, a, por exemplo, a medida da confiabilidade ou transparência, e aí, lendo aqui com a questão da patologia, como o Marcelo colocou, e que tem um excelente livro sobre abuso de minoria, né? Lendo sobre esse aspecto, você abre um flanco enorme para que um sócio acionista que esteja, não esteja satisfeito com os rumos da Assembleia ou com que foi deliberado na Assembleia, ele levante uma irregularidade e pleiteie a invalidade da Assembleia por conta de uma falta de transparência, uma suposta falta de transparência dentro de um juízo de valor que é dele ou que foi ali, eu diria, convenientemente formulado para que aquilo que não lhe satisfez pudesse vir a ser anulado. Então, abre uma brecha aqui, um grau de vulnerabilidade que não seria desejável, né, no ambiente societário. Então, essas são as minhas últimas ponderações. A gente já foi muito além, né, do prazo. E, mais uma vez, eu queria parabenizar todos, né, o André, pelo brilhante trabalho que vem fazendo no DREI, o Henrique, pelo excepcional trabalho na CVM. E aí, Henrique, eu estendo esse elogio para todos, né, do colegiado, que são muito ágeis, muito diligentes, né, e têm sido nessa resposta a essa crise. Ao meu querido amigo árbitro Marcelo, né, companheiro já de algumas, né, etapas profissionais, e ao nosso Juan, né, nosso coordenador, professor da FGV, que, como sempre, né, está muito à frente de nós com relação à divulgação da informação jurídica de uma maneira segura e clara.